21 ou 22? 21. 21. 21 não, anos. 22. É, 22. Fica a questão. 22 feitos agora no dia 25 de janeiro de 2014. Nós nos casamos em 25 de janeiro de 92. Então são 22 anos. 22. 22 anos. 22. E o fato de o tempo que a gente se conhece, né? De que forma nós nos conhecemos foi algo muito extraordinário. Foi planos de Deus, né? Quando ele foi em Itamaracá, né? Ilha de Itamaracá, e indo para Nosso lá, amor né? começou numa ilha. E chegando lá, ele foi se recuperar de um problema de saúde e por coincidência, por Deuscidência, né? A mãe dele alugou uma casa que era exatamente a casa que minha irmã alugava para veraneio. E foi a casa onde eu a conheci e ali, logo que eu vi algo de Deus, né? Me apaixonei a primeira vez que eu vi e ali começou a nossa história. Ela se apaixonou e ficou tentando namorar comigo. Ele que ficou me tentando, na verdade, me perseguindo. O dia do casamento foi um momento para mim inesquecível, porque Inesquecível mesmo. realmente tudo foi plano de Deus, porque não tínhamos nada e Deus assim providenciou tudo. E aquele momento para mim foi ímpar, por quê? Porque eu fui uma pessoa que me sentia muito, assim, como é que eu posso falar em relação à pessoa? Um pouco precisando de carinho, de atenção. E aquele momento ali pra mim na entrada, assim, que todo mundo se levantou, pra mim ali foi um orgulho muito grande. Foi algo assim algo que me marcou. E o que marcou também é que meu pai, ele não... filha nenhuma ele levou até o altar. E ele não conseguia vestir um terno, porque ele tinha problema de saúde, e ele vestiu aquele terno e para mim foi o maior presente que ele poderia me dar. E foi algo muito marcante em todos os aspectos. Deus assim operou maravilhosamente e eu fiquei muito feliz. O casamento da gente foi assim. Nós não tínhamos nada, nós tínhamos apenas a certeza de que íamos nos casar. Aí acertamos a igreja e em 25 dias a gente organizou o casamento. Alugamos o vestido, que foi dado do aluguel, alugamos a roupa do noivo, que foi dado, e o bolo, ela foi no supermercado, comprou os ingredientes, uma pessoa fez um bolo que a gente entende como confeitado, e os refrigerantes, nós arrumamos uma caixa de isopor, colocamos gelo, colocamos refrigerante, os copos descartáveis, os pratos descartáveis, e foi ao lado de uma igreja, um salão que era de ensaio de uma banda municipal da cidadezinha lá. E arrumamos o carro para levar a noiva na hora do casamento ali, falamos com alguém que foi buscar a noiva. E assim foi o casamento, nós não tínhamos nada, o casamento saiu, os convidados foram boca a boca, acho que não fizemos mais do que 30 ou 40 convites, que foi uma pessoa também que deu, e foi assim que o casamento aconteceu, mas não fizemos, acreditamos que a gente tinha que fazer debaixo da bênção de Deus, e isso foi muito bom, foi debaixo da bênção de Deus. Jonatas é um presente de Deus. O nome dele já significa isso, presente de Deus. O Jonatas foi promessa de Deus. Eu lembro que quando eu era jovem, eu tive um sonho que eu não poderia engravidar. E isso eu trouxe para mim, para o meu casamento, no meu relacionamento. E eu tinha isso em mente, que eu não poderia ter um filho. E quando eu vim engravidar do Jonatas, foi o maior presente que eu nem sabia ter. disso, estou sabendo agora.
E algo assim que Deus me deu, que, nossa, eu curti muito, Jonatas. E passamos por momentos difíceis de saúde e tudo, mas ele é o maior presente de Deus. Não só ele, como também o Gabriel. Jonatas é um garoto que, como todos os outros garotos, ele teve as fases dele, de adolescente, teve aquela fase infantil, a fase adolescente, a fase agora mais adulto. E sempre dentro dessas fases de Jonatas, tem hora que ele deseja ser um pouco independente, tenta um pouco às vezes se rebelar. E o bom de Jonatas é que uma boa conversa com Jonatas, ele muda. Literalmente, Jonatas ele ouve e ele muda. E é bom quando a gente tem filhos que ouvem. E o Jonatas ele ama música, Jonatas ele sonha com um futuro promissor, Jonatas, a gente percebe que ele tem uma intimidade com Deus, ele é um menino que gosta de buscar a Deus, ele tem tem pedido sinais a Deus. A gente percebe que Jonatas tem um lado dele assim muito forte voltado para essa questão espiritual. As promessas de Deus sobre ele também vão por esse lado e a gente está vendo que as coisas estão se cumprindo. Então a gente diria que Jonatas, todos os dois são muito especiais, mas como a pergunta foi feita diretamente para o Jonatas, a gente diria que o Jonatas ele é um presente de Deus, como diz o nome dele, e ele tem muito de Deus para dar. E isso tem impressionado a gente, tem impressionado muito a gente, porque ele tem vindo com umas espirituais aí que a gente fica surpresos com isso que tem acontecido. O Gabriel é o fruto dessa segunda aliança. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Foi um relacionamento, quando nós voltamos, é como se tivéssemos zerado tudo e começado dali. E o Gabriel é fruto dessa nova aliança. E o Gabriel, a gente sabe que ele é um presente de Deus. E o nome dele é esse, é um homem de Deus. E devido a isso, o Gabriel é um marco assim, muito forte na relação da gente. Porque ele é esse fruto desse amor. O Jonatas no primeiro amor, e o Gabriel o fruto da glória da segunda casa. E eu digo mais que ele veio como uma aliança, ele é um embaixador de Deus. Algo muito forte. Eu me emocionei porque foram momentos difíceis que nós passamos e que eu vi o milagre de Deus em nossas vidas. E o Gabriel, ele foi sempre foi muito amado, muito, muito. Nós amamos muito. Qualidades de Gabriel que eu olho que eles são totalmente diferentes. O Jonatas e o Gabriel não tem nada a ver um com o outro. Todos dois têm uma personalidade própria, cada um tem uma vontade. E Deus, eu creio que Deus tem um plano na vida dos dois, né? E o Gabriel, ele parece muito, muito com o pai. Ele tem... É chato igual o pai. É casca grossa igual o pai. O Gabriel tem muito o que aprender ainda, né? O Jonatas está com 20 anos, o Gabriel está com 15. Então ele tem muito o que aprender ainda, tem muito o que buscar a Deus, tem muito... Está naquela fase impetuosa da idade da adolescência. Mas eu louvo, é um menino abençoado, é um menino que ouve, compreensivo, amoroso, cuidadoso. Eu louvo a Deus pela vida dele, sou apaixonado pelo Gabriel. Os nossos dois filhos são uma bênção da parte de Deus. E eu diria que a gente acaba tendo toda a nossa vida voltada para os dois. E eu acho que é por isso que a gente acaba fazendo um quarteto fantástico. Atenção, carinho e fazendo feliz é estar sempre por perto. Sempre no aconchego, fazendo programas juntos, atividades juntos, isso faz ele feliz. O que ele me faz para chamar atenção é a manha. Muitas vezes está doendo, vem aqui, me dá massagem, precisando da sua atenção, do seu cuidado, você não liga para mim.
E isso faz ele feliz, muito feliz. Ele está querendo sempre, o tempo todo, a atenção e o cuidado. O Leonor gosta muito de a gente estar perto, como eu também gosto. Então, ela gosta muito assim de programa dos 4, sair os 4. Isso me deixa feliz e deixa ela feliz. O que eu puder fazer para deixar ela feliz, eu procuro, eu faço. Ver Leonor feliz me deixa feliz. E aí, fazer essas programações assim, dar a ela momentos de lazer, momentos de descanso, momentos de passeio, deixa a Leonor feliz. Ela gosta. Além de uma outra coisa também que eu vou ter que revelar aqui, que o Leonor gosta muito. O Leonor adora dormir. E eu faço tudo para quando o Leonor está dormindo, ninguém acorda ela. Eu acho que Leonor dormindo deixa ela feliz. O que Leonor faz para chamar a minha atenção, isso eu não posso dizer, isso todo mundo vai saber. Não, isso eu não faço não, isso eu não vou falar não. Imaginou dizer que ela fica me provocando? Não, isso eu não vou dizer não. Mas o momento que mais me marcou foi um jantar à noite, em uma viagem para Israel, um jantar no Rio Negro. Aquele foi um momento que foi muito, muito romântico. Foi realmente marcante para mim. Um jantar no Rio Negro, que chique. Que chique. O que é que Deus não faz? Eu louvo a Deus por isso. Momento marcante. Olha, foram muitos momentos. A gente gosta muito de viajar, eu acho que é por isso, porque nessas viagens a gente acaba tendo momentos muito bons. Momentos sós, né? Podemos ficar mais próximo. Eu e ela. E assim, eu tenho mais atenção maior para mim, devido às atividades que realmente, dia a dia, faz com que a gente não esteja tão perto. Então essas viagens elas nos proporcionam esse momento de poder estar mais junto. E aí a gente gosta de viajar, bom, então tá tudo certo. Mas eu acredito que um momento inesquecível também para mim foi na Grécia. Quando a gente fez um cruzeiro na Grécia e a gente chegou em uma ilha na Grega e a gente estava lá e saiu eu e ela. A gente ia passar um dia, acho que era tarde naquela ilha, alguma coisa assim. E aí saiu somente eu e ela e a gente chegou num determinado local assim que tinham rodado alguns filmes, algumas coisas e de repente a gente estava lá. E aí aquilo para mim assim foi muito inesquecível, porque eu vim de Cavaleiro, um lugar que você nem imagina. E ela vindo de Itamaracá, também uma ilha que é um presídio. Então a gente, de repente estando lá, aquilo ali a gente olhou um para o outro ali e a gente já brincou, né? Falou assim, como é que a gente está aqui, né? O que é que Deus fez, como é que Deus faz? E ali naquele momento ali eu confesso que eu pude ver a boa mão de Deus me abençoando. Ali eu vi a bênção de Deus sobre a minha vida. E eu acho que ali foi um momento muito inesquecível. Ali eu comecei a bater umas fotos dela, o vento soprava e o cabelo dela voava assim e tal, e eu batendo aquelas fotos ali na ilha, na ponta da ilha, com os navios de cruzeiro ali as casas tudo branquinho, aquela coisa bem ali. Romântico. E a gente chegou ali e ali eu falei, nossa, realmente de cavaleiro pro mundo. E foi bem marcante, foi bem interessante. Acho que esse foi um momento que marcou. Eu sonho em ver meus filhos bem casados, eu sonho em ver minha família servindo a Deus, toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha sogra. Sonho em poder terminar coisas que eu comecei a realizar, formatura, Faculdade que ela trancou. Faculdade que eu tranquei por motivo familiar. Eu tenho muitos sonhos. Em ver o ministério crescer, muitas vidas, cuidando de vidas. Sim, sonho em ficar velhinhos, envelhecer juntos.
Isso aí Esse é o meu sonho. Isso Esse ela é já o me maior sonho. Isso aí ela já me disse. Estar Né? juntos, envelhecer juntos. Eu disse. Eu já disse pra ela que eu não gosto de cuidar de velho. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Ela vai porque envelhecer nós vamos- sozinha, eu não vou envelhecer. Vai ser complicado, porque os dois têm a idade Não, eu não vou envelhecer, ela vai envelhecer só. juntos, os dois é a mesma idade, então vai envelhecer junto mesmo. Vai ser, um vai cuidar o velhinho, vai cuidar um do outro. Não tem como escapar. Eu vou ficar com a disposição da irmã Lourdinha. Jovem igual a irmã Lourdinha. Tive muitos sonhos. Muitos sonhos eu realizei, outros não. Mas quando nós assumimos a igreja, quando nós abraçamos o ministério, acredito que a partir do 2º ano, eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são os sonhos todos voltados para a igreja, para as pessoas. E eu comecei a ter esses mesmos sonhos, de ver uma igreja abençoada, de ver vidas abençoadas, famílias abençoadas. Eu comecei a ver uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja missionária, uma igreja alcançando a sua rua, alcançando a sua cidade, alcançando o seu estado. Eu comecei a sonhar com uma igreja que fosse referência, que fizesse a diferença. E eu comecei a pegar os meus sonhos e colocar eles nas mãos de Deus, e eu fui esquecendo os meus sonhos. Eu sonhava em ser um escritor famoso, conhecido no Brasil inteiro pela literatura que produzisse. Eu sonhava em ir morar fora, em fazer um doutorado fora. Eu sonhava em poder ver os meus filhos desenvolvendo dentro do ministério. Bom, mas aí eu peguei tudo isso e coloquei em segundo plano. E o primeiro plano de meus sonhos, de fato, passou a ser a igreja. E a partir desses sonhos que eu comecei a sonhar, os sonhos de Deus, o interessante é como que esses sonhos começaram a acontecer sem que eu fosse atrás. Veio o doutorado. Essa semana, ou há uns 15 dias atrás, eu fui convidado por uma editora a nível nacional em publicar livros a nível nacional, inclusive querem a agenda para eu poder ir a eventos de lançamento da editora. Alguns livros meus, outras editoras também que nós encaminhamos, estão avaliando e estão tendo interesse de publicar. Hoje eu vejo o Jonatas envolvido no ministério. Eu tenho tido conversas com o Gabriel e estou vendo também que há uma mudança. Então, os meus sonhos estão acontecendo. A TV Maranata está chegando. Então, os meus sonhos, os sonhos de médio prazo, de curto prazo, esses sonhos estão acontecendo. Estão acontecendo ao momento em que eu parei de sonhá-los, no momento em que eu parei de pensar neles, no momento em que eu entreguei eles diante do altar e coloquei como meta e como sonho a igreja do Senhor. E como que isso tem sido transformador na minha vida. E esse também é um conselho que eu quero deixar para todos os casais. E quero deixar para cada irmão da nossa igreja, quero deixar para cada pessoa. Se você decidir sonhar os sonhos de Deus, aqueles sonhos que você pensou que talvez estivessem na prateleira, ou que nunca mais fossem acontecer, Deus vai trazer de volta esses sonhos, mas não mais como sonhos, mas como uma realidade na sua vida, como está acontecendo na minha. Se você colocar o seu coração 100% para sonhar o desejo de Deus, que são grupos familiares, o ensino da palavra, vidas transformadas, restauração, tirar crianças de rua, fazer um trabalho, amar a sua igreja, amar a noiva do Cordeiro, deixa com Ele, que Ele vai fazer com que esses sonhos aconteçam. E esses meus sonhos estão acontecendo. Eu acho que o único sonho, talvez, que Deus não esteja interessado que aconteça, seja nós irmos morar fora. Mas esse também eu também já abri mão, porque eu sei que a nossa história passa por Recife e que Deus está escrevendo a nossa história no lugar chamado Missionária Canaã. E esse é o lugar que eu sonho, e esses são os meus sonhos, porque eles são os sonhos de Deus.
Olha, de fato para a gente está sendo difícil, porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Mas quando a gente começou no ministério, há 4 anos, a gente tinha certeza de uma coisa: a família tinha que vir na frente da igreja. Isso a gente sabia. O Senhor vinha em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a nossa vida espiritual, e aí logo depois viria a família, e aí viria a igreja. Só que você acaba realmente dando muito tempo para a igreja, mas chega uma hora que você tem que fazer umas posições, você tem que tomar, porque senão você vai misturar a coisa e você não vai poder ser o sacerdote da tua casa, que é o mais importante. Eu acho que a família e a igreja, quando a família não está envolvida com a igreja, que é o problema. Mas no caso da gente, que Leonor entende como chamada, Jonatas entende como chamada, Gabriel entende como chamada, então a gente acaba, todos nós entendemos que a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, nós estamos cuidando dela. Então a gente acaba conciliando bem, porque a gente faz com muito amor, com muito prazer, e claro que a gente dá um tempo e tal, a gente consegue separar no sentido de ter tempo para a família. E nós temos conseguido isso, nós temos estabelecido limites e tem dado certo. As nossas saídas, as nossas viagens, os nossos tempos sós, tem dado certo. Tem dado certo. E o mais importante é que a nossa família, ela entende o chamado de Deus nas nossas vidas, que os meus filhos, mesmo quando criança, eu já vivenciei vários fatos de outras famílias servindo a Deus, e que as crianças não queriam querer ir para a igreja, né? Eles tinham uma resistência em relação a ter que ir para a igreja. A igreja fazia mal. Né? Então, assim, eu louvo a Deus por esse fato que os meus filhos, muito pelo contrário, eles choravam para ir para a igreja, de estar na igreja, né? E isso me deixa muito feliz. Você consegue hoje ver que o amor, né, que essa conciliação família e igreja, ela está muito integrada na nossa família, e eu me sinto feliz por ver os meus filhos felizes de querer estar na igreja. Isso é muito gratificante. A gente consegue estabelecer limites, a gente vai entendendo que a gente estabelece limites, local de você poder tratar de assuntos. A gente muitas vezes consegue muito mais fazer isso no restaurante, na igreja, até mesmo do que propriamente em casa, né? Então a gente tenta também criar esse nosso ambiente pessoal, porque a gente precisa. Jesus fez isso. Jesus tinha o seu momento a sós, e nós temos esse nosso momento a sós, e por isso que a gente consegue. Limites é a palavra. Se a gente consegue estabelecer limites e obedecer limites, sim, aí a gente não avançando, não atropelando, a gente consegue conviver bem, e nós estamos convivendo muito bem. E até porque a igreja passa a ser uma extensão da nossa família. Isso é gostoso. A igreja é uma extensão da nossa família. É que por algum motivo, quando a gente falta, né, por algum motivo, quando nós não vamos, nós sentimos falta. Até porque quando a gente viaja, é o pessoal da igreja que fica aqui em casa. Quando a gente está doente, é o pessoal da igreja que vai para o hospital. Quando os meninos precisam de alguma coisa, é o pessoal da igreja que socorre. Quando é o pessoal da igreja. Então a igreja é a nossa família. Então a gente acaba se dando muito bem. Família e igreja é numa boa.